Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra o programa Dimensão Espírita. Além da transmissão normal pela rádio, você também pode acompanhar pelo site da Rádio Ulha Negra, no site do Facebook, claro. Facebook, né? Então, bom dia. Vocês já ouviram que tem gente comigo aqui hoje, né? Eu sou Gilberto Lima, da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, e está conosco no programa de hoje também a Gisele, que é do Consolador Prometido. Bom dia, Gisele. Bom dia, Gilberto. Bom dia, colegas da mesa, e bom dia aos ouvintes da rádio. Também do Consolador Prometido eu trouxe o meu time hoje, né? Está aqui conosco o Edson Castanhete. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia, colegas da mesa, e bom dia, senhores ouvintes. Bem, a nossa entrevistada de hoje, quem está acompanhando, claro, pelo Facebook já viu e já identificou quem é. Quem está acompanhando pelo rádio vai saber agora, né? Nossa entrevistada é a Maquele, do Seara de Jesus. Bom dia, Maquele, tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia, coleguinhas da mesa, e bom dia para você que está nos ouvindo. Olha só o ritmo que ela já entra, né? Que legal. Ô, Maquele, a gente combinou, né, de abordar hoje uma figura muito importante. Aliás, essa semana foram comemorados os aniversários de nascimento de duas figuras importantes, né? No dia 4, Francisco de Assis, Olha! né? Que foi um grande divulgador. Na verdade, vivenciou o Evangelho, né? Porque só divulgar... Exatamente. E muito importante também uma figura para a humanidade, que foi Allan Kardec, que codificou o Espiritismo. Foi no dia 3 de outubro, o aniversário dele. Ele nasceu em 1804, em Lyon, lá na França, com uma missão. E nós vamos conversar hoje com a Kelly sobre esta missão de Allan Kardec. Né? Por que ele veio reencarnar aqui na Terra? E se ele cumpriu, né? Se ele teve dificuldades. Coisas que a gente tem que conversar, analisar, porque às vezes as coisas se apresentam assim já prontas para quem lê, não sabe a dificuldade que tudo aquilo aconteceu. Né? Então a gente começa com a primeira pergunta. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi uma pessoa muito especial, mas muito especial, que veio com uma missão difícil e árdua. E ele foi muito bem preparado para essa missão. Aliás, todos nós, né, quando reencarnamos, trazemos pelo menos uma missão central para aquela reencarnação. Às vezes é trazer um filho difícil, às vezes é educar alguém, às vezes é criar alguma coisa, mas o Kardec veio com uma missão de mudar o mundo. Já pensou como tem que ser preparada a pessoa que vem com uma missão dessa e como ela tem que se abster do orgulho? Porque dá uma coisinha certa na vida da gente, a gente já quer espalhar para todo mundo. A gente já quer botar no Face tudo que eu fiz, tudo que deu certo, as honras que eu ganhei. Você já pensou esse homem que ia mudar o mundo, que veio trazer o que Jesus disse, o Consolador prometido? Quando começou a dar certo, imagina o orgulho que essa criatura teve que se abster, que engolir, quis fazer sumir do seu mapa o orgulho para que desse certo mesmo. É essa pessoa que trouxe essa missão, veio preparada a muitas encarnações, foi sendo preparada a muitas encarnações. E mais, a espiritualidade, que não é boba nem nada, não preparou só esse. Se a missão dele começasse a dar errado, teria outro para o lugar. O Consolador Prometido teria que vir de qualquer maneira, porque Jesus prometeu. E isso aí já nos chama a atenção, né? De que quem se acha, tem muita gente que se acha, né? Esse é o nosso problema, orgulho, né? Olha, todos eles que vieram com missão, Kardec, você abordou bem, ele já recebeu essa mensagem. Tá, e se eu falhar? Não, já tem alguém no seu lugar. Quer dizer, nós contamos que você faça a sua parte, mas se você não fizer, outro vai fazer, que é um projeto divino, né? E a gente às vezes se acha em situações que quando eu vou lá atender alguém que está em dificuldade, se não fosse eu, coitado da pessoa. Não, se não fosse eu, outro iria. Né? Porque se a pessoa merece, vai receber da espiritualidade. A gente sempre se acha insubstituível, né? É em casa, no trabalho, é com os amigos, a gente sempre acha que nenhum outro vai fazer como nós. Aí o que aconteceu com Kardec? Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras, lá no tempo de Jesus,
que ele resolveu falar, ele teve pena da humanidade, ele sabia que em breve ele ia deixar a Terra. Ele teve pena da humanidade de tanto que sofria porque é cabeça dura a humanidade, nós continuamos assim. Ele resolveu deixar um manual, como que se faz para viver aqui na Terra. E ele falou aquele texto maravilhoso dos bem-aventurados, os aflitos e tudo mais, e naquele dia ele deu essa mensagem. Mas depois de mim, porque ele viu que a galera, o povo todo, não entendeu a mensagem. Aí ele disse, mas depois de mim virá um Consolador prometido, que explicará melhor. E aí as pessoas ficaram esperando, claro, como a gente também ficaria se tivesse ouvido Jesus falar isso. Ficava esperando enquanto estava vivo ainda. Só que o Consolador prometido levou quanto tempo para vir? 1850 anos depois que Jesus falou. As pessoas que estavam lá desencarnaram, já reencarnaram quantas vezes? Talvez nós tenhamos ouvido essa frase lá de Jesus e ficamos esperando também. E veio esse Consolador prometido, que não era uma pessoa, como a gente estava esperando, o Consolador prometido, que era uma tarefa, uma missão, um esclarecimento, uma doutrina, que era a doutrina dos Espíritos. E quem trouxe essa doutrina dos Espíritos? Várias pessoas, várias. Mas teve um em especial que conseguiu organizar as ideias para que essa doutrina fosse compilada, para que ela virasse uma doutrina. Até então era muita informação dispersa. Até então ninguém tinha conseguido colocar no papel de uma forma organizada tudo que se estava sendo trazido. Aí você falou aí, Maquele, para nós não seguirmos a linha, né, de sequência, você disse que ele foi preparado. Foi preparado. Preparado da espiritualidade. E aqui, quando ele encarnou, ele também foi preparado? Ele passou por um processo também de aprendizado? Ah, sempre, né? Quando a pessoa tem uma missão assim, que é importante, ela é preparada, acompanhada e ela é julgada também muito pela espiritualidade. Fica junto a alguém para ver se ela não está se perdendo. Então a consciência dessas pessoas não os deixa dormir. Normalmente essas pessoas que trazem missões grandes, elas têm uma consciência muito clara do que precisam fazer. São pessoas que começam a desvirtuar o processo e já não dormem mais. São pessoas que trazem muito reto o seu sentimento, são pessoas que têm uma consciência elevadíssima, consciência mesmo no sentido de cobrança. E ele trouxe, ele sabia desde pequeno que o que ele ia fazer era coisa importante. Por isso que ele estudava tanto. Era uma criança que os pais sonhavam em ter. Porque o piazinho estudava todo dia, não precisava dizer para ele, Hipólito vai estudar. Não, ele já queria estudar. Ele gostava muito de estudar. E ele, inclusive, foi estudar na Suíça com o Pestalozzi, né? Já pensou? Que naquela época era a revolução, né? Em termos de educação. A escola mais moderna que tinha na Europa, a mais chique, a mais bem falada, era a escola de Pestalozzi. E o próprio Pestalozzi estava lá na época. Imagina se já não foi tudo programadinho para esse serzinho receber toda a informação que precisava. Então ele recebeu assim, digamos, entre aspas, de mão beijada, toda essa informação. E ele falava, e ele absorvia muito essa informação. Matemática, ciências, física, astrologia, astronomia, tudo o que caía na mão dele, ele estudava. Falava diversas línguas e se tornou um educador, uma pessoa muito conhecida lá na França, na época, e claro, na Europa, porque ali os países são todos próximos, né? Porque, inclusive, ele falava diversas línguas, ele falava mais de 5 línguas. Ó, a família dele era uma família de magistrados. Então, quer dizer, todo mundo já tinha algum título acadêmico. Então, ele não veio assim, filho de pedreiro, filho de agricultor. Não, não. Ele já veio numa família onde todo mundo estudava. Então, para ele, já desde o dia que ele nasceu, já era certo que ele precisava Teve estudar. acesso ao conhecimento, à informação, né? Por quê? Porque ele já tinha essa missão já programada e ele não podia perder tempo nisso, já teve que começar do começo. E aí ele desenvolveu toda a sua vida, como a gente sabe. E quando ele estava com mais de 50 anos de idade, então, pessoal aí que tem 50 anos, não se preocupe. De repente a sua missão começa aos 50 anos. Já pensou uma preparação de 50 anos? Porque a gente é imediatista, principalmente o povo brasileiro, é de já para agora mesmo. Então a gente diz, mas eu fiz um cursinho de 3 dias e já quero ganhar 10 mil reais, porque eu já fiz o curso. O brasileiro é assim, só que olha bem a missão desse homem. Ficou 50 anos se preparando. E não foi uma preparação só técnica. O homem falava 5 línguas, mas não era só falar do jeito que a gente fala, mais ou menos. Ele falava, entendia, escrevia, era fluente em 5 línguas. E mais, o conhecimento acadêmico, a organização que ele fazia das ideias,
de um professor, de um cientista, de um jornalista, ele tinha tudo nele mesmo. Só ele tinha tudo isso. Reunia todas essas qualidades. E aí, quando ele tomou, como é que ele tomou conhecimento dos fatos espíritas, né? Porque até então, ele não sabia de nada, e nessa idade aí, deixa eu ver, vamos lá, no ano 1855, né? Ele toma conhecimento da doutrina. Como é que aconteceu isso, Maquia? Foi assim, bem legal. Lá na França, estava acontecendo muita coisa. Sempre tem um país, assim, na época, em qualquer época, tem um país que está se destacando mais. E nessa época, a França era o país que todo mundo queria copiar, todo mundo queria ser francês. E lá aconteciam muitas coisas, assim, tipo, uns chás muito chiques, uns cafés muito chiques, vida de sociedade, assim. E foi nessa vida de sociedade que todo mundo queria copiar que começaram a acontecer, nesses momentos de café, de chique, assim, começaram a acontecer um festival de mesas girantes. No meio das conversinhas dos trelelês lá das senhoras, começavam a fazer perguntinhas e elas descobriram que as mesas giravam e respondiam as perguntinhas delas. E aí foi juntando cada vez mais gente para ver essas respostas. Então elas começavam a perguntar assim, eu vou casar com fulano. A mesa rodava e respondia sim ou não. Combinava, né? Vamos supor, sim, uma batida, não duas batidas. Tá bom? Daí, imagina a loucureiada das moçoilas casadoras. E ele vai ser rico, e ele vai ser bonito, e ele vai me amar, e coisas assim. Será que meu marido me trai? Essas coisas de futilidade que a gente adora. Começou assim. E isso foi se tornando uma febre, cada vez mais gente em torno dessas mesas girantes. No fato é que as casas bem chiques, bem ricas, estavam fazendo quase que toda semana esses festivais de mesas girantes. E até então, o Hipólito não queria nem saber disso, essas futilidades de moçoilas casadoras, como ele chamava, essas futilidades de gente rica, como ele pensava. Ele, professor universitário, jornalista, escritor, ia perder tempo com isso aí. Até que um amigo muito querido dele, que ele considerava assim, uma pessoa inteligente, foi lá e disse pra ele assim, mas tu já ouviu falar nisso? Ele, essas besteirinhas. Não, tô te falando que isso não é besteirinha. Por que tu não vai numa, na mais chique que tinha, na casa lá mais rica? Por que tu não vai lá como meu convidado? E você olha com os teus olhos, o que é isso? Ele, meu Deus, era o que me faltava. Mas foi, porque ele era curioso. Todo pesquisador, todo ser que tem essa curiosidade em si, tem essa ânsia de saber. E ele foi para desmistificar essa besteirinha. Ele foi lá com os olhos de quem olha e vai dizer assim, não, eu sei o que é isso aí, é uma besteira, você se acalme tudo porque não é verdade. Só que quando ele chegou lá, não era bem assim. Ele viu que tinha um princípio inteligente atrás dessas respostas. E não era só perguntinha e resposta, não era besteirinha que as meninas estavam fazendo, e ele percebeu que tinha algo mais por trás disso. Porque ele, como ele falava diversas línguas, ele consultava numa língua, a pessoa que estava ali dando resposta não sabia aquela língua e respondia. Aí ele já se impressionou. Depois veio a pergunta que ele fazia, que até então não se tinha resolvido o assunto. Eram perguntas complicadas. Porque ele começou frequentando e ouvindo as moças perguntando. Depois, quanto mais ele ia, porque daí ele começou a frequentar, né? Começou a ir toda semana para ver o que era. Começaram a dar chance para ele falar, para ele perguntar. E aí o negócio ficou mais interessante e ele viu que quanto mais a fundo ele ia, porque ele era inteligentíssimo, quanto mais a fundo ele ia, mais a fundo a mesa respondia. Como é que um trocinho de madeira com 4 pernas respondia aquilo naquela intensidade, com aquela profundidade? E aí ele ficou mais intrigado e mais e queria descobrir o que era. E ele imaginava no início que era um magnetismo, era a influência das pessoas que estavam em volta da mesa. E aí ele percebeu que não era bem assim. E ele percebeu que não era bem assim porque estava além do conhecimento até dele mesmo. Aí quando ele percebeu que a mesa sabia mais do que ele disse, peraí, tem uma inteligência muito grande por trás disso aí. Porque ele podia pensar várias coisas, né? Vai que é alguém soprando, vai que é o próprio magnetismo da cabeça dessas meninas que estão respondendo, e depois desses homens que estão aqui, depois dos homens de ciência. Quando passou desse nível dos homens de ciência que era ele, meu Deus, agora está acima do que eu conheço. Então, tem outra pessoa lidando com isso aí. Bem, aí, fazendo esse trabalho, né, Maquete, de perguntar para as mesas, ele também começou a trabalhar com respostas que vinham de outras mesas, de outros lugares, e ele fez um serviço muito importante, que foi a elaboração do Livro dos Espíritos. É isso?
essa parte é gostosa. Sabe que ele ficou 50 anos se preparando? Ou seja, ganhando dinheiro, estudando, aprendendo, ensinando. Ele era um coração bom. Ele ensinava na casa dele de graça. Ele montava cursos para as mães ensinarem os filhos em casa. Então ele já tinha essa organização dentro dele. Ele pensava, as mães precisam ensinar matemática para as crianças em casa. E ele ensinava de graça. Então o coração dele já era bom. Ele já tinha fama, já tinha respeito, já tinha dinheiro, tinha inteligência, ele tinha tudo que ele precisava. E aí, quando ele começou a estudar esses fenômenos, ele já era uma pessoa sensata, já nasceu assim. E muito bem-humorado, as pessoas gostavam de ficar perto dele. Quando ele começou a frequentar as mesas girantes, mais pessoas vieram. Aqueles que tinham o pezinho atrás, que achavam que era futilidade, começaram a vir também. E aí as mesas começaram a ficar mais inteligentes. Nisso, as pessoas que já tinham essas respostas, já tinham trabalhado com os espíritos, já tinham livrinhos escritos, mensagens recebidas, que já tinham de outros tempos, começaram a entregar para ele. Olha, seu Hipólito, a gente viu que o senhor está vindo aqui, que o senhor está estudando. Eu tenho um material aqui que eu queria entregar para o senhor. E começaram a trazer mensagens psicografadas, coisas que as pessoas já estavam ouvindo, só que tinham vergonha de entregar para alguém, porque ninguém trabalhava com isso. E quando ele, tão respeitado que era, começou a trabalhar e estudar, as pessoas se sentiram confiantes de entregar para ele esse material. E ele foi juntando material. E foi vindo material da onde? De várias partes do mundo. E aí eu digo, esse homem foi preparado. Quantas línguas ele falava? Um monte, fluentemente 5. Então esses materiais de várias partes do mundo iam chegando, obviamente, em várias línguas. Quem é que ia saber tanta língua assim? Quem é que ia entender e conseguir separar direitinho todo esse material? Ele foi recebendo tudo isso e fazendo pergunta para confirmar. Daí ele recebia o material pronto, a respostinha ali, o que alguém tinha entregado, e ia lá nas mesas e perguntava, fazia a mesma pergunta. Se aquele espírito respondia do mesmo jeito, ele ia compilando, essa é uma verdade. E ele fazia a mesma pergunta várias vezes e obtinha várias respostas em várias línguas, de jeitos diferentes, com o mesmo teor. Olha o tempo que esse homem gastou para isso. Se ele já não tivesse ganhado dinheiro, não tivesse fama, como é que ele ia fazer isso em vida? E mais, ele acordava às 4h30 da manhã para fazer todo esse trabalho. Porque de dia ele tinha o trabalho normal da universidade, ele dava aula, escrevia tudo normal, ele fazia isso de noite. Depois de algum tempo ele começou a dedicar-se só à construção do livro, mas no começo ele fazia as duas coisas. Mas Maquena, nós já estamos no final do primeiro bloco, né? Como o tempo passa, a gente nem percebe, né? E nós voltamos com essa história aí, muito bonita que você está contando, e da sua maneira própria de contar, fica mais colorida ainda, né? Cheia de detalhes, de riqueza de detalhes. Nós voltamos em seguida e agora você fica com a dica de leitura. Dica de... 2 nomes diferentes, por que ele foi depois conhecido como Allan Kardec? Essa parte da história é adorável, porque foi assim. Hipólito, que era o nome dele, nasceu assim, registrado desse jeito, era o professor, o educador, o jornalista, a pessoa famosa já que existia na época. E quando ele começou a compilar esses dados, compilar eu falo porque não foi ele que escreveu, né? Ele organizou, pegou os dados, escreveu, compilou, fez o primeiro livro dos Espíritos e achou que era importante que as pessoas soubessem o que era, porque estava uma febre tão grande dessas mesas girantes. Ele escreveu tudo isso, organizou tudo, para que as pessoas estudassem então, já que a curiosidade era tanta, estudassem o que era isso e o que poderia modificar na vida das pessoas. Só que quando ele foi assinar o livro, porque todo livro, quando é impresso, tem que ter um autor, uma assinatura, quando ele foi assinar, ele falou, não é justo eu colocar meu nome. Eu já sou famoso, ele já tinha vários livros publicados no nome dele, mas não foi eu que escrevi. Eu não posso colocar esse nome meu no livro porque não fui eu que escrevi. Então, ele recebeu uma sugestão da espiritualidade mesmo que se comunicava com ele, de colocar o nome antigo dele, de uma outra encarnação, que ele tinha assumido, uma encarnação que ele tinha gostado muito, e ele gostou da ideia. Então, sou eu, mas não nessa etapa de vida. Na minha outra encarnação, eu tinha outro nome. E aí foi sugerido para ele, seria ele numa outra vida. E ele gostou muito da ideia. Então, publicou o livro dos Espíritos como Allan Kardec, o seu organizador, e não o seu autor, porque não foi ele que fez as respostas, ele fez as perguntas. Então, ele coloca Allan Kardec, que é ele mesmo numa outra existência.
Beleza. E vamos então detalhar um pouco, Maquele, sobre o Livro dos Espíritos, porque o conteúdo que ele trouxe, né? O livro ele foi publicado em 18 de 4 de 1857, de abril de 1857. Kardec organiza o livro e o livro chega pela primeira vez com 501 questões. A primeira publicação do Livro dos Espíritos teve 501 questões. E depois ele foi ampliado e hoje nós temos 1019 questões, que é o atual Livro dos Espíritos, né? A atual edição, a última edição dele, que Kardec participou, dividido em 4 partes. É isso. Na primeira parte, nós temos as causas primárias, e aqui nós tratamos sobre os princípios da doutrina espírita, que é sobre a existência de Deus. É isso? Isso. Por que ele foi feito em forma de perguntas? Porque, primeiro, o Kardec queria estudar. Ele queria saber para ele. Ele organizou as coisas. Como ele era um professor universitário, como ele era uma pessoa curiosa, ele fez como se fosse para ele. Ele nunca pensou em publicar um livro. Ele pensava em resolver essas questões e, primeiro, ele achava que ele ia desmistificar. Então, ele começou a fazer perguntas que ele gostaria de saber. Como ele gostaria de ser respondido. Então ele colocou essas perguntas de uma forma que ele entendesse. Aliás, todo bom professor é assim. Ele sabe explicar direitinho porque primeiro ele quer responder a sua dúvida. Depois que ele responde a sua dúvida, ele consegue ensinar. Esse é o bom professor. Aí o professor que diz, não, eu sei, mas não sei explicar, não adiantou, não sabe. Então o Kardec organizou as dúvidas que ele tinha em forma de perguntas e achou melhor colocá-las assim na publicação do livro, porque ele entende que a gente entende melhor quando faz pergunta e responde. E uma pergunta em sequência da outra é a dúvida que tu vai ter. Quando você começa a ler o livro, você vê, meu Deus, a próxima pergunta eu ia perguntar isso. E tá ali, é fantástico o jeito que ele fez. Justamente por ele ter esse método, a didática era o forte dele. Ele tinha esse método de perguntar e responder que ninguém mais tinha, assim, nessa velocidade, nessa capacidade dele. O interessante, é bom a gente já abordar aqui agora, tem muitas pessoas que ouvem falar do Espiritismo, que dão uma opinião sobre o Espiritismo, mas nunca leram, nunca estudaram. Então eu imagino o seguinte, como é que eu, por exemplo, vou falar de uma coisa que eu não conheço, para você, eu, por exemplo, para fazer direito, eu estudei 5 anos, para me formar naquela matéria. E Espiritismo é muito mais complicado do que isso, então eu tenho que estudar muito mais. Então as pessoas não estudam, ou lê uma paginazinha, e já acham que entendem. Kardec chamava muita atenção das pessoas sobre isso, né? O cara pode ser bom em medicina, mas não entende nada de espiritismo. O cara pode ser bom em direito, mas não entende nada de espiritismo. Não entende porque não estudou. Então, é preciso que a pessoa aprofunde o estudo sobre aquilo para dizer alguma coisa, para analisar. Agora, simplesmente julgar sem conhecer, aí fica difícil, né, Maquele? Porque assim, ó, quando a gente ignora uma coisa, a gente desconhece, a gente ignora, a gente é ignorante. E quanto mais ignorante a gente é em um assunto, mais a gente tende a criticar. E quando a gente critica sendo ignorante, a gente é mais ignorante ainda. Por isso que Kardec foi lá, ele não gostava das mesas girantes. Ele achava dentro dele que era uma besteira. Ele foi lá ver como é que era, foi estudar. Chegou lá e viu que não era uma besteira. A mesma coisa nós. Nós não podemos falar de alguém, de uma situação, de uma teoria, de uma ciência, de uma religião, sem conhecer. Você não pode falar, porque aí você dá a tua cara a tapa. Aí você se chama mesmo de ignorante. Eu sou ignorante, eu estou criticando, porque não conhece. Exato. Melhor conhecer antes melhor de falar. Conhecer. E com relação às mesas girantes, é bom a gente... Hoje a gente tem tudo à disposição. Então eu já fui na internet e botei lá, mesas girantes, imagens. Bota assim, mesas girantes, imagens. Você vai ver os jornais da época lá na França que mostram com desenhos, fotos assim, como é que ocorria esta situação das mesas girantes. Aí vai ver uma mesa e pessoas em volta da mesa, reunidos e consultando as mesas. Então, é um registro real, histórico dos jornais da época. É porque histórico aquilo com H. exatamente, faz parte da realidade. Assim, ó, toda a situação que vai ser colocada no mundo, ela precisa de um fato primeiro. Um fato que seja estrondoso. Então, quando Jesus veio falar do amor, as pessoas não falavam de amor, falavam de violência. Eu fiz, tu fez, então você vai pagar. Era tudo na violência. Jesus veio colocar o amor. Foi difícil para ele. E como é que ele conseguiu chamar a atenção das pessoas para o amor?
fazendo milagres. É sempre assim um fenômeno que acontece primeiro para falar de uma coisa séria. Sempre tem um fenômeno, porque nós, os seres humanos, somos muito ignorantes. Então nós precisamos do fenômeno primeiro. E o fenômeno para se falar de vidas futuras, de espiritismo, da realidade após a morte, foi esse, as mesas girantes, foi o fenômeno. Foi só o fenômeno para chamar a atenção. Por trás desse fenômeno vem a verdade. Por trás do fenômeno dos milagres de Jesus, tinha a verdade do amor. Por trás do fenômeno das mesas girantes, tem o histórico da vida futura, da vida que não se acaba, da pré-existência e a reexistência da alma, da nossa reencarnação. Essa é a verdade. Então, ali no primeiro livro, né, que foi dividido em 4 livros, o Livro dos Espíritos, porque era um método na época de divisão, ele trata das causas primárias. E a primeira pergunta que Kardec faz é: o que é Deus, né? E eu acho que é a pergunta mais difícil do livro, é a primeira. O que é Deus? Como que a gente vai entender algo que está fora da nossa capacidade? Meu Deus, é como falar de astrofísica para nós. Se um astrofísico vem aqui e começa a dizer o que ele faz e tal, é tanta loucura na nossa cabeça que a gente vai pensar: meu Deus, isso aí parece uma besteira. Porque a gente não entende. E a primeira pergunta que está no livro é: o que é Deus? Veja que ele não coloca como quem é Deus, ele não coloca Deus na condição de uma pessoa, porque Deus não é uma pessoa. E aí veja a nossa dificuldade para entender. Se não é uma pessoa, não é nada que eu entendo, não é nada que eu vivencio, como é que eu vou entender? Então, para mim, a pergunta mais difícil é a primeira. E quem nunca passou da primeira, abra o livro lá pelo meio, comece a ler pelo meio mesmo, fica mais fácil. Não, o espetacular não são só as respostas que os espíritos dão, porque na verdade quem dão as respostas são os espíritos que vieram com esta incumbência. Eu acho legal é a pergunta, que mostra a qualidade de quem faz a pergunta, né? Somente a gente que lida com rádio, com televisão, né, como eu já lidei, e verifica assim a inteligência de quem faz a pergunta. Esse espetacular já começa o conhecimento a se demonstrar ali na pergunta que a pessoa faz. Então ele já começou ali o que é Deus, né? E aí os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gilberto, tu observa que a pergunta inteligente traz uma resposta inteligente para o nível do nosso conhecimento. Sim, é igual mais acessível a nós. É igual a criança que faz uma pergunta difícil para o pai, e o pai treme quando tem que responder e quer dar uma grande resposta para uma pergunta inteligente do filho, quando na verdade a resposta é simples, né? Tantas respostas que os nossos filhos nos fizeram e a gente foi criar respostas grandes, a resposta foi simples, direta. E aí logo em seguida, o Livro dos Espíritos diz o seguinte: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, mostrando que há pluralidade de mundos habitados. O que, né, é uma coisa óbvia, hoje a maioria das pessoas aceita isso, que seria um absurdo que só na Terra houvesse, né, seres. E o resto tudo da humanidade seria para a nossa contemplação. Aí um cego coitado que não vê aí, nem isso ele tem alcance, né? A nossa dificuldade de acreditar no que não vê é terrível. Olha bem, se alguém diz assim, ó, não coça teu olho, porque pode levar bactéria para dentro do olho. Daí a gente olha a mão: ué, mas a minha mão tá limpinha, porque você não tá vendo o encardido. A minha mão tá limpinha, como é que eu vou levar bactéria para dentro do olho? Só que está provado que as bactérias são muito pequenas e o teu olho não consegue ver, e você pode sim levar bactéria para dentro do olho. Hoje a gente sabe, tem o terçol, tem o olho inflamado, tem a garganta inflamada por causa da bactéria. E quem é essa bactéria que a gente não vê? Então nós, seres humanos, temos dificuldade de acreditar no que não vemos. Como que a gente vai acreditar na pluralidade dos mundos se a gente não vê os outros mundos habitados? A gente está esperando um extraterrestre descer aqui na Terra para ver o extraterrestre. Olha a nossa dificuldade para acreditar. E tanto a espiritualidade sabia disso que começou a responder o passo a passo para nós, coisas que nós não vemos. Ali ele está falando na pluralidade dos mundos habitados. E olha bem, 2000 anos depois, a primeira nave que está querendo ir para outro planeta e talvez tenha descoberto vida em Marte. Olha a nossa dificuldade, a gente não consegue nem enxergar o que tem. Mas está vindo, levou 2000 anos para fazer essa nave, para conseguir ir em outro planeta. Daqui a pouco a gente vai ver que existe, mas a gente não consegue enxergar. Que existe bactéria, existe, mas a gente não consegue enxergar. É assim, a nossa dificuldade é porque a gente não vê, e o nosso orgulho é tão gigante que a gente diz assim, ó, se eu não vejo é porque não existe. A gente é bobinho assim. Sabe que tem um caso que eu já citei aqui, eu gosto sempre de lembrar, que quando Thomas Alva Edison inventou,
telefone foi o Grambel. Grambel. Quando o Grambel inventou o telefone, naquele tempo que ele inventou não tinha retorno, então o telefone você Só falava falava. aqui e o outro escutava lá. E aí no dia que ele foi colocar isso para conhecimento público, foi combinado o seguinte: uma equipe fica aqui na hora que ele está falando e outra fica lá para onde ele está transmitindo, para ver se a mensagem que ele manda aqui É igual. é igual. Aí essa equipe, não, o Grambel, tu manda essa mensagem aqui, mandou. E a outra equipe lá escutando. Aí tinha um lá que estava no meio da turma, escutou e disse: estou escutando, estou ouvindo, mas não acredito porque isso não existe. E ele estava escutando o telefone falar, mas ele disse que não acreditava porque não podia ser. Lembrou a Maquele de toda a modernidade de a gente investimento de dinheiro no mundo para que uma nave saia daqui e vá procurar vida em outros planetas, quando na verdade a gente ainda está com dificuldade de entender o mundo espiritual que comunica com a gente, que o Espiritismo nos traz muito claramente. Então, a gente vai procurar longe o que está bem pertinho da gente. A gente não acredita naquilo que está aqui do nosso lado e vai procurar a milhões de anos-luz daqui outra vida, e a vida está aqui, né? Vamos, assim, como o tempo passa, meu Deus, olha ali. Então, nós temos que acelerar aqui. No segundo livro, né, fala do mundo dos espíritos. Aí, então, fala da imortalidade da alma, que já é uma crença comum em todas as religiões. Mas o Espiritismo aqui nos traz a possibilidade de comunicabilidade, né, que está nessa segunda parte. A possibilidade de eu me comunicar com os seres que estão no mundo espiritual. No princípio, e que está no livro dos Espíritos, Maria. Olha, esse livro dos Espíritos é uma delícia para ser lido, ainda mais que ele está separadinho assim, ó, por questões e por uma didática muito boa, como se fosse uma apostila mesmo de cursinho para a gente aprender. E essa comunicabilidade, imagina naquela época, como é que ele ia explicar uma coisa que a gente não tem capacidade de entender? Hoje, a gente olha essa tecnologia do celular e fica muito feliz. Meu Deus, claro que eu falo. Eu mando um uma pessoa recado e aqui, outra. meu telefone, olha só, não tem fio. Uhum. E o meu celular se comunica com uma pessoa lá no Japão que também não tem fio. E Como agora é que essa com a mensagem imagem? vai? Hoje a gente olha e diz, óbvio, mas pensa bem, a minha avó não entende nem agora como é que funciona isso. Imagina naquele tempo que ela nasceu, como é que ela ia imaginar? E mais antigo ainda, como é que ia ser explicado que as pessoas poderiam se comunicar muito fácil? Que as pessoas podem se comunicar até sem aparelhinhos? Como? A nossa cabeça tem dificuldade para entender. Tem gente que já estuda a possibilidade de não ter mais nem o celular, de a gente comunicar pessoa com pessoa sem aparelho. A gente ainda tem dificuldade. Será que isso vai acontecer? Mas vai. E por que não com quem não tem o corpinho? Se somos espíritos todos iguais, uns com corpo, outros sem corpo, por que não comunicar? Só que essa nossa capacidade de entender é muito curtinha. Quando foi inventada a luz elétrica também, as pessoas diziam, isso é coisa do demônio. A luz elétrica acesa no ambiente é o demônio que fez. Eles espalhavam assim, saía impresso nos jornais que o demônio estava agindo, trazendo a luz elétrica. Hoje, quem é que vive sem luz? A gente tem até pena de quem não tem luz. A mesma coisa quanto à comunicação. A comunicação vai haver. Está cada vez adiantando mais o processo, daqui a pouco não precisa mais do aparelhinho. A gente vai comunicar sem o aparelho, já pensou? Pelo pensamento. Por enquanto está só na imaginação, mas vai acontecer. E por que não com quem não tem o corpo? Por que não? Exatamente. Nós estamos já no final do segundo bloco e nós temos mais 2 livros para analisar na parte final. Mas é muito interessante porque exatamente vem a parte do consolo, né? Que é a parte final que nós vamos abordar depois que você ouvir o que nós temos preparado para a Agenda Espírita. Retornamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ilha Negra, que você também pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Ilha Negra e do Dimensão Espírita. Estamos conversando com a Maquele sobre Kardec, que esta semana é comemorado o aniversário dele, dia 3 de outubro, ele nasceu 3 de outubro de 1804. E nós estamos aproveitando também e já estamos abordando a sua obra, que é o principal, né, a obra principal, que é o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros, e o primeiro e o segundo nós já vimos, analisamos aqui, rapidamente. O terceiro são as leis morais, né, que Kardec, ele pegou o ensinamento de Jesus, o ensinamento moral de Jesus, e analisa nesta terceira parte do Livro dos Espíritos.
dizendo que a lei de Deus está escrita na consciência, que Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo, né? Que Ele nos ensinou, vede o que querias que vos fizesse ou não fizesse, que nós não nos enganaremos, e todo esse conteúdo da parte moral do ensinamento de Jesus. Como ele disse que viria um Consolador que iria explicar todas as coisas, então o Espiritismo lança uma luz sobre aqueles ensinamentos que foram ditos por Jesus há 2000 anos atrás, que é necessário explicar. É isso? Sim, é isso. Imagina, se naquela época a gente já tinha dificuldade para entender o que Jesus falava, e ele falava por parábolas, ele contava historinhas para a gente interpretar. E essas interpretações variam muito, cada um interpreta a seu modo. Mas esse Consolador prometido que veio, essa teoria dos Espíritos, que ela é óbvia, muito explicável, e quem tem dúvida na teoria, eu faço uma sugestão: leia o livro. Antes de começar a criticar ou fazer grandes textos para si mesmo e ficar se perguntando, leia o livro e depois me conte. Leia, porque é um livro, no mínimo, inteligente. Você lê a teoria e vai ver, isso que nós estamos falando aqui na rádio, está tudo explicadinho lá. E essa parte das leis morais é uma parte adorável. E ela é muito, muito difícil de ser aplicada, porque nós, os seres humanos, temos mania de julgar em 10 segundos. Saímos proferindo os nossos julgamentos, os nossos vereditos, sem continuar pensando no assunto. E essa parte do livro nos concita, nos ensina, nos incita a ler mais, entender mais o que Jesus falou realmente, em cada frase, em cada historinha, em cada parábola daquelas. E essas leis morais que estão escritas na nossa consciência, elas não nos deixam dormir. Tanto é que quando a gente comete um ato, fala uma palavra errada, ofende alguém, a gente fica ruim, a gente sabe que errou. Por quê? Se a gente fosse bem sem vergonha ou não tivesse consciência, não ficaria. Agora a consciência está escrita em nós, ela está dentro de nós, o Código Penal. E o Kardec foi muito espertinho quando escreveu o Código Penal da vida futura, mostrando didaticamente para nós o que acontece. Sim, é o que eu ia puxar agora, porque na terceira parte fala das leis morais, e na quarta parte do Livro dos Espíritos, então, como você disse, nós temos as esperanças e as consolações. Também é bom lembrar que cada parte dessa, depois ele escreveu um livro, organizou um livro que explica melhor. Essa parte que nós vimos das leis morais está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parte aqui, Esperanças e Consolações do Livro dos Espíritos, foi desdobrada no livro O Céu e o Inferno. E eu pergunto já para ti assim, na tampa: existe inferno para a pessoa ficar lá eternamente penando? Existe o demônio? Responde para mim, Maquera. Eu vou responder como um sábio respondeu uma vez. Um rapaz muito inteligente foi até um sábio e ele dizia: agora eu quero saber uma coisa, seu sábio, responde para mim. E o cara era muito, ele tinha uma índole muito agitada, muito violenta. E ele foi até esse sábio e perguntou: responda para mim, o que é o inferno? E o sábio, que era sábio, os sábios são sábios porque já pensaram muito e já sabem aplicar na sua vida e sabem explicar de uma maneira muito inteligente que a gente ainda não conseguiu. Então o sábio veio até ele e viu toda aquela índole do moço e respondeu assim: só alguém muito burro como você me perguntaria isso. Meu Deus, esse rapaz pega a espada do bolso dele, desembainha a espada e vai atingir o sábio. Porque aquela fúria veio de dentro dele, porque o outro ofendeu ele, chamou de ignorante, chamou de burro. Aí o sábio olha para ele, ergue a mão, assim, bem espalmada na frente dele e diz: isso é o inferno. Olha a resposta dele, fez com que o inferno se formasse nele, porque ele ficou tomado de ódio, de fúria, de violência. Esse é o inferno? E ele respondeu: esse é o inferno. Quando o rapaz vê que o sábio respondeu tão sabiamente, com 3 palavras: este é o inferno. Ele entendeu o que era o inferno, essa violência dentro dele. Ele diz: guarda a tua espada. Quando ele guardou a espada e entendeu que era uma resposta, ele acalmou até a violência de dentro dele. O mestre olha para ele e diz: esse é o céu. Resposta dada. Pergunta feita, pergunta respondida. Assim é para nós. Existe céu e existe inferno? Claro que existe céu e inferno. Considerando que o inferno seja uma parte muito ruim, uma parte que você pena, uma parte que você sofre, uma parte onde você está mal. E o céu, uma parte onde você está bem, uma parte onde você está solícito, uma parte onde você está em paz.
teoricamente feliz. Esse é o céu. Existe céu eterno e existe inferno eterno? Isso seria uma injustiça tremenda. Deus, para criar um negócio desse, só se ele fosse muito ruim. E Deus, não há condições de nós entendermos Deus como ruim. Ora que você, pense bem você quereria que alguém passasse no inferno o resto da sua vida? Meu Deus, quando você começa a pensar nisso, será que eu quero que alguém viva mal o resto da sua vida, só se você for muito ruim? Interessante também é a gente lembrar da pessoa que supostamente está lá no céu. Então tem uma mãe que está lá no céu, porque ela fez todas as coisas certinho e foi para o céu. Mas seu filho não fez. Aí eu pergunto, que felicidade que ela teria sabendo que seu filho está no inferno sofrendo? E aí? Não é possível. Mas isso já, eu assisti uma palestra uma vez de uma palestrante espírita, que ela disse que ela morava numa casa e tinha uma pessoa de outra religião que acreditava no inferno. Daí ela fez essa pergunta para essa pessoa. E a pessoa, não, já me explicaram isso lá. Já me explicaram isso. Assim, ó, Deus apaga da gente a memória do nosso filho, se ele estiver no inferno, daí a gente não fica triste. Então, dá para apagar a memória de um filho da cabeça da... Não, pensa bem, se Mas isso é a aí, resposta. onde está a justiça divina? Onde a justiça? Se Deus é todo amor, todo bondade, onde estaria a bondade de ele querer ver um filho seu no inferno? Você, como um humano, todo imperfeito do jeito que é, vai querer ver um filho teu passando mal, triste, violento no inferno? Não. Deus, sendo todo amor, bondade e justiça, vai querer ver um filho seu no inferno eternamente? Não posso conceber assim. Não posso entender que Deus seja ruim a meu ponto. Não é o meu Deus esse. Não é o meu Deus. O meu Deus é amor. O meu Deus é bondade. O meu Deus é justiça. E Ele não vai querer me ver triste. Não posso acreditar nisso. Ele não vai querer me ver em violência, em tristeza, o resto da minha existência. Não posso acreditar num Deus assim. O meu Deus quer que eu melhore. O meu Deus quer me ver feliz. O meu Deus quer que eu faça certo para eu ir para o céu. Só que o céu e o inferno não pode ser um lugar onde uma pessoa é jogada lá e fica trancada. Trancou no céu, não pode mais resgatar seu filho. Trancou no inferno, não pode mais sair de lá. O céu e o inferno não pode ser um local físico com barreiras. Isso é inconcebível. O céu e o inferno estão como a nossa consciência, em nós. É um estado de alma. É um estado de espírito, um estado de alma. Inferno é um estado de alma, um estado de espírito. Você pode ir para o céu e para o inferno várias vezes durante um dia. É só ficar bravo para ver onde é que tu vai. Vai para o inferno. É só ficar feliz para ver onde é que tu vai. Vai para o céu. O céu e o inferno estão dentro de nós, assim como a consciência. Pena que a nossa capacidade de entendimento ainda seja tão pequena, mas nós vamos entender. E com relação ao demônio, ao diabo, existe essa figura aí, realmente? Olha, pode até existir, né, o demônio, o diabo, tudo que nos faz mal, a gente quer chamar de demônio, é muito fácil colocar Mas um ser culpa. votado ao mal eternamente, condenado eternamente ao mal, querendo competir com Deus, enquanto Deus nos puxa para cá, Ele puxa para levar eles para lá, para a maldade eterna. Olha, essa luta entre o bem e o mal, ela é tão clara que até nos desenhos de criança tem, Parece, né? O bem né? contra o mal, o bem contra o mal. Porque é a nossa realidade ainda, o bem contra o mal, o mal contra o bem, porque o bem não fica contra ninguém, né? O mal contra o bem. Assim, nesses estágios de pensamento, não sei quanto tempo vai levar ainda, a gente vive lutando o mal contra o bem. Mas um personagem só, um demônio só, seria como conceber que o mal todo tivesse vinculado a um ser e o bem todo tivesse vinculado a outro ser, Deus e o demônio. Para a nossa cabeça entender, isso fica didático. Mas a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo que não existe um demônio só. São milhares de milhões de pessoas votadas ao mal. De pessoas que Mas que terão perante espírito. Deus a oportunidade de resgatar, porque existe uma lei que nos puxa, que nos impulsiona. Como a lei que rege o universo é a lei de amor, ela puxa o ser humano, mesmo que ele não queira. Ela sempre está Estamos puxando. fadados ao bem. A humanidade inteira, encarnados e desencarnados, todos estamos fadados ao bem. Só que nós passamos por estágios e tem muitos espíritos que estão no estágio muito inicial, então eles ainda estão na etapa do mal. E esses são voltados sim ao mal. E aí a gente vai chamá-los de demônios, vários. E outros que já passaram para outro estágio, já estão numa evolução maior, já estão vendo mais a possibilidade do bem, já estão praticando mais o bem, já estariam mais do lado de Deus. É como se fosse essas duas forças
em controvérsia, né? Mas é uma etapa só, é um círculo só, uma evolução só. Mas a gente observa que a bondade de Deus ela é tão grande, ela é tão infinita que o próprio Deus, que é bondade, que é justiça, permitiu que pela ignorância nossa, lá dos nossos princípios, a gente exerça, viva o mal. A gente é fadado ao bem, mas ele ainda na sua bondade permite que a gente vivencie o mal e depois vai aprendendo até com o próprio mal, né? A gente vai sofrer na carne tudo aquilo que o mal nos proporciona, né? As dores. Kardec teve dificuldade, nós estamos chegando no final do programa, na sua tarefa, assim, pelo jeito que a gente colocou assim, parece que foi tudo fácil, né, Raquel? Ai, a gente olha a vida dele e parece assim, tudo flores, meu Deus. O homem nasceu na França, tinha dinheiro, tinha fama, tinha sucesso, tinha tudo. Só que o que esse homem passou, não dá pra acreditar que ele teve força de continuar. Aliás, você aí que está me ouvindo, que tem dificuldade na tua vida, saiba, é sinal que a tua vida tem uma missão e não desista, porque sempre que você está cumprindo mesmo a tua missão, Deus coloca ajudante para você, encarnado, desencarnado, coloca coisas para te ajudar na vida. Esse Kardec tinha essa missão desse tamanho aí, e não pense, todo mundo que quer o bem vai ser atacado pelo mal. E esse foi muito atacado. Quanto mais importante a tua missão, maior o ataque. Quanto mais pessoas se interessarem pelo que você está falando, quanto mais pessoas te criticarem, quer dizer que é mais importante o que tu está fazendo. Não desista do bem, nunca. É assim que Kardec ia dormir e ouvia. A espiritualidade ajudava ele, Deus ajudava ele, dizendo não desista, tenha força. E cada vez que ele pensava em desistir, meu Deus, é muito difícil isso. Imagine, fofocarada contra ele, calúnia, gente falando mal, gente que publicava no jornal coisas horríveis sobre o que ele estava fazendo, gente que ignorava as coisas e falava coisas ruins sobre ele, sobre a fala dele, sobre tudo que ele estava falando. Imagine, se a gente num programa de rádio já ouve um monte de coisas, imagine Kardec criando uma doutrina, organizando uma coisa mundial. Imagine o quanto esse homem não ouviu de calúnia, de coisas mal faladas, de mal-estares. E como é que ele ia desistir? Deus não deixava. E sabe o que Deus colocou na vida dele? Amélie, a abençoada Amélie, que foi esposa dele, não deixava ele desistir. Doce, suave Amélie, eles sempre chamavam assim, para não deixá-lo desistir. Mas eu quero contar uma historinha rapidinha. Ele, uma vez, estava pensando assim, tinha terminado de publicar o Livro dos Espíritos, e muita gente tinha lido, já tinha feito a segunda edição e tal, só que aí acabou o dinheiro em casa. E aí a situação começou a ficar difícil, e ele pensando, eu vou voltar a dar aula, eu vou voltar a fazer minha tarefa, não vou mais fazer isso aí. E aí ele estava pensando que estava muito complicado pelo tanto de crítica que ele estava tendo. E de repente bate à sua porta um rapaz trazendo um livro lindo, bem encadernado. E ele diz, mas o que é isso, meu filho? E ele diz, eu trouxe aqui nas suas mãos, fiz questão de trazê-lo. Porque há um tempo atrás eu estava pensando em me matar. Eu queria me jogar da ponte, porque aconteceu muita coisa na minha vida. E eu decidi o dia e fui até lá na ponte para me jogar do rio. Quando eu chego lá e coloco a mão em cima do vão da ponte para me jogar, eu encontro um livro. E como eu sou encadernador, fiquei com pena do livro, porque ele estava molhado por causa do sereno. Pego o livro na mão e vejo o Livro dos Espíritos. E uma dedicatória, para você que está cansado de sofrer. Eu li a dedicatória e pensei, eu estou cansado de sofrer. Sentei na ponte e comecei a ler o livro. Em vez de se matar, ele começou a ler o livro. E ele achou tão interessante o livro que ele leu inteiro e não se matou. E ele disse, esse livro salvou a minha vida. E eu achei por bem encaderná-lo de um jeito bem bonito e vim trazer para o senhor. E quando o Kardec estava pensando em desistir, ele recebe o livro que salvou a vida daquela pessoa que tinha escrito a dedicatória e desse ali que veio até ele entregar. Deus não deixa você desistir do bem, saiba disso. Não deixou Kardec, não vai deixar você também. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ó, se só salvasse um, já valeria a pena ter escrito o livro. Né? Então, a gente também, quando faz esse programa e aborda essas questões espíritas, a gente pensa assim, se só um escutar e isso sensibilizar o coração dessa pessoa, está feita a nossa tarefa. Nossa tarefa é assim, um por um, cada coração sendo conquistado, para mostrar para as pessoas que a finalidade do Espiritismo é esclarecer exatamente a doutrina de Jesus, de Cristo. Né? Mostrar que ele veio não só trazer a lei do amor, mas como ele veio vivenciar essa lei. E é o que ele nos recomenda. Só através do bem nós conseguimos resgatar os nossos débitos e nós evoluímos. É isso mesmo. Justo. Se fosse reduzir essa doutrina inteira em uma frase só, seria assim, ó, faça aos outros o que você quer que seja feito para você.
reduzindo assim de uma forma simples. É exatamente isso que Jesus veio trazer e a gente não entendeu. Que Kardec compilou e nós estamos começando a entender agora. Não entendeu nada do que a gente falou aqui? Fique com essa frase na cabeça. Faça para o outro o que você quer que seja feito para você. Pronto. Sendo assim, muito mal do universo já vai sumir. Ok, estamos chegando, né, ao final do programa. Eu gostaria que você fizesse a análise final. Gostou do trabalho? Ai, gente, é sempre um prazer vir aqui na rádio falar e ainda mais falar sobre o que a gente adora, né? A doutrina espírita, que é uma doutrina tão esclarecedora, tão verdadeira, tão boa de se ler. Ai, por mais que a gente não saiba, por mais que a gente ignore, na hora de a gente começar a entender um pouquinho mais, abrir um pouco mais a cabeça, ouvir mais, ler mais. E você que está sofrendo, essa doutrina foi feita para nós, para todos nós que sofremos, para que a gente entenda um pouquinho mais e tenha consolação. Se você está sofrendo ou não, leia. Leia a doutrina dos espíritos. Edson? Queria agradecer a aula, né? Hoje a gente ficou assistindo aqui uma mais grande aula. Do que fala, normalmente a gente fala mais aqui. Uma grande aula, mas só queria dizer que, para a gente não esquecer, como Kardec foi um instrumento de Deus para trazer a doutrina de Jesus pela fala dos Espíritos, nós também somos instrumentos de Deus, de Jesus, para levarmos a sua doutrina. Então, o nosso comportamento, o nosso jeito vai fazer com que outras pessoas também mudem. Obrigado. Gisele? Quero agradecer também por poder ter participado dessa aula, né? Sempre é um prazer estar aqui estudando a doutrina, que é maravilhosa, né? E quero pedir licença também para mandar um beijo para o meu sobrinho, que ele pediu para eu mandar para ele, que ele está me escutando. Então, um beijo para o Apolo. E nós retornamos com o programa Dimensão Espírita no próximo sábado. Até lá. Essa é a hora mais rápida do universo.